Olá, crianças, tudo bom? Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Nós estamos trabalhando duro no projeto, muito importante. Eu estou falando do perdão. Perdão é decidir que alguém que nos fez mal não precisa pagar por isso. O perdão, ele é muito parecido com outros projetos do tipo faça você mesmo. É preciso ter muito sangue, dar o sangue, suor e lágrimas para consertar as coisas. E isso não se aplica apenas para casas, coisas antigas, velhas, estragadas. Se você deseja consertar um relacionamento, é preciso muita dedicação. A escolha de perdoar é de você, mas nós precisamos da ajuda de Deus para fazer isso. E felizmente, Deus nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para perdoar. Nosso Deus, ele é realmente maravilhoso. E a melhor maneira de mostrar ao mundo o quanto nosso Deus é maravilhoso é pela maneira que nós tratamos os outros. Quando amamos, cuidamos, perdoamos as pessoas, estamos mostrando ao mundo que o amor de Deus é real. É verdade, podemos mostrar o amor de Deus ao mundo quando tratamos os outros com bondade e perdão. Quando Jesus começou o seu ministério, ele andou por muitos lugares, e ele ensinava, realizava milagres e uma multidão o seguiam por onde quer que Jesus fosse. E isso deixou os líderes religiosos da época muito bravos por muitas razões, e uma delas é porque eles gostavam de ser o centro das atenções, eles queriam que as pessoas o seguissem. E também eles ficaram bravos porque Jesus escolheu dar as boas-vindas a todas as pessoas, até para aquelas que haviam feito coisas muito erradas, aquelas pessoas que os líderes julgavam que eram pessoas muito pecadoras. E Jesus passava muito do seu tempo com aquelas pessoas e os líderes religiosos não gostavam. Eles achavam que aquelas pessoas não mereciam ser perdoadas. Mas Jesus sabia que isso estava deixando os líderes religiosos muito enciumados, nervosos, irritados. Então Jesus contou uma história e Jesus ensinava através de parábolas. E uma delas eu vou compartilhar com vocês, está lá em Lucas capítulo 15. E foi assim: era uma vez um homem e este homem teve 2 filhos. A tradição dizia que quando o pai morria, seus filhos recebiam uma herança que eram coisas como dinheiro, terra, animais, qualquer outra coisa que o pai tivesse de bem. O dia que o pai morresse, aquilo lá era dividido entre os filhos. E um dia o filho mais novo daquele homem se aproximou e exigiu a sua parte das coisas da família. Ele queria a sua herança agora. O pai nem tinha morrido, mas ele já queria herança. O pai deve ter ficado muito chateado, né, crianças? Mas ele concordou em dar ao filho a parte das coisas da família. Então o filho mais novo juntou suas coisas, fez a mala e foi para um país muito distante. E naquele país ele gastou tudo que ele tinha com festas, bebidas, amigos, e gastou tudo que ele tinha com coisas que não agradavam a Deus. Ele gastou tudo, não sobrou nada e ele teve que trabalhar. Ele teve que buscar o emprego e, para piorar, nessa época aquele país distante começou a ficar sem comida. Então o filho desesperado foi trabalhar para alguém alimentando porcos. O filho ficou com tanta fome que até pensou em comer a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos. Mas felizmente ele desistiu dessa ideia e começou a pensar que ele poderia voltar para casa, que ele poderia admitir para o pai que agiu errado e implorar para que o pai o perdoasse e deixasse que ele fosse um servo. Afinal, os servos da casa do seu pai, eles tinham alimento com fartura para comer e não a comida de porcos. Então o filho juntou as coisas dele e voltou para casa. E quando o pai o viu chegando lá de longe, naquele caminho longe, o pai o reconheceu e começou a correr em direção ao filho. E quando o pai o alcançou, ele o abraçou e beijou.
O filho estava muito envergonhado sobre como tinha agido e ele disse, vamos ver lá em Lucas 15, 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Crianças, o pai perdoou e queria comemorar o retorno do seu filho mais novo, por livre e espontânea vontade. Mas a história que Jesus estava contando ainda não havia terminado. O filho mais velho, lembram deles? Ele estava trabalhando no campo quando o irmão chegou. Será que ele perdoaria o seu irmão tanto quanto o seu pai? Vocês vão ter que voltar semana que vem para descobrir o próximo vídeo. Jesus provavelmente contou essa história para mostrar coisas diferentes. Mas uma coisa nós podemos aprender com isso, que é todos precisam ser perdoados. Todos, até nós mesmos, eu e vocês. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus, porque todos nós erramos em algum momento e o nosso pecado nos separa de Deus. E Jesus veio para ser nosso Salvador e morrer naquela cruz por nossos pecados. Quando nós cremos e colocamos a nossa fé em Jesus, Deus nos acolhe em um relacionamento com Ele que durará para sempre. Agora vamos agradecer a Deus, crianças, por ter nos enviado Jesus. Vamos lá, todos fechem os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por enviar Jesus para ser nosso Salvador. Nós não merecemos perdão, Senhor, mas a verdade é que nós precisamos do Teu perdão. O Senhor nos oferece perdão livremente. Nos ajude a recebê-lo, a sermos gratos e a estarmos dispostos a perdoar os outros também. Nós te amamos e somos gratos por podermos te chamar de Pai, Senhor. Sabemos que todos precisam ser perdoados e que podemos confiar em Ti, Senhor, não importa o que aconteça. Nós te oramos e em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Deus, desde o início, Ele tinha um plano para nós. Ele sabia que as pessoas se desviariam dele. Então, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus, Ele é chamado de Salvador porque Ele veio nos salvar. Ele nos perdoa de uma vez por todas. Quando nós confiamos em Jesus, quando dizemos a Ele que acreditamos que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, Ele nos perdoa. E Ele sempre que fazemos algo errado, nós podemos ir até Ele e pedir perdão. E então nós poderemos também perdoar os outros pela mesma maneira que Deus nos perdoou. Nós podemos perdoar os outros por perderem a paciência, dizerem coisas desagradáveis, coisas ruins, porque nos lembramos que da mesma forma que a gente pede perdão para Deus quando nós dizemos coisas ruins e Ele nos perdoa, nós podemos perdoar também. Quando nos lembramos de que Deus fez por nós, do que o que Deus fez por nós, nós também podemos escolher perdoar os outros, crianças. E é isso, que nós possamos colocar essas palavras no coração e aplicar na nossa vida, que nós possamos perdoar o nosso amigo, o nosso irmão, o pai, a mãe, o avô, a avó, o amigo, que nós possamos perdoar assim como Deus nos perdoa, assim como Jesus nos perdoou lá naquela cruz. Nós devemos tratar os outros da mesma forma como que somos tratados. Não é isso? E é isso o meu desejo, que vocês realmente estejam aprendendo isso e colocando em prática. Vocês se lembram que semana passada eu lancei um desafio? Então agora vocês vão ver o vídeo das crianças que toparam o desafio. E se você ainda não fez o seu desafio, mas quer participar, vocês podem gravar decorado, não é lendo, decorado, e
mandar para esse número aqui embaixo, que é o do IPJ Kids. Mande para esse número com autorização do pai e da mãe. A gente vai estar colocando o seu vídeo no próximo vídeo que nós faremos, tá bom, crianças? Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Suportem-se uns com os outros. Perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13.